Olá, queridos, bom dia, a paz, Deus te abençoe. Esta é a minha oração na realidade, que você seja abençoado por essas meditações. Tiago 2,26 diz assim: pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Glória a Deus, glória a Deus. Fé, penso eu, que é o assunto mais discutido entre nós, entre os cristãos. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Tiago vê a fé como um conteúdo diferente do que a maioria das pessoas vê. Ele não acreditava em pessoas que diziam ter fé, mas não faziam absolutamente nada. Aqui ele está discutindo a respeito desta praticidade da fé, dessa atitude de, pela fé, se mover. Ele vai usar dois exemplos. Primeiro, ele fala aqui de Abraão. Quando ele diz que pela fé Abraão, ele ofereceu Isaac, seu filho, e o oferecimento de Isaac seria a obra, ele fez isso pela fé, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo. Então esta obra do reino da fé fez com que ele fizesse algo extraordinário, confiando plenamente na palavra de Deus. Ele também vai usar Raabe, que acolheu os espias quando estes entraram em Canaã, foram à sua casa e ela então os escondeu. O texto lá em Josué vai dizer que ela disse: olha, eu sei que teu Deus fez aos egípcios, como ele abriu também o Mar Vermelho, como ele destruiu grandes nações no deserto, como ele os fez atravessar, os alimentou no deserto durante muitos anos, enfim, ela sabia toda a história dos milagres, da grandeza de Deus. Então, quando ela recebe os espias, ela vê ali uma oportunidade para ser salva, para não perecer com o juízo que iria se abater sobre os seus conterrâneos, sobre os moradores de Canaã. Através dessa fé em Deus, ela praticou uma obra, ou seja, ela não entregou os espias, ela não fechou o seu coração, ela praticou essa boa obra por causa da sua fé no Deus que pode todas as coisas. Queridos, a minha pergunta é: tua fé tem te movido a agir de forma concreta, de forma prática na obra de Deus? A tua fé tem feito diferença na sua vida? A tua fé tem te levado a confiar em Deus de maneira plena, profunda? Porque há muitas pessoas, eu até acredito que existe fé, mas talvez não esteja compreendendo que a fé exige movimento. Mas há muitos que estão numa posição de inércia, estão em casa, estão desanimados, estão ouvindo, mas como Elias, que se alimentou depois que o anjo tocou nele pela segunda vez, dizendo: come, porque a tua viagem será, tua caminhada será de modo longa, ele voltou a dormir. Aí o anjo veio e tocou nele novamente, e ele caminha 40 dias, e depois ele vai parar dentro de uma caverna. Queridos, tua fé tem te feito então se mover, se movimentar, agir, servir ao Senhor, ou você tem permanecido numa posição defensiva, mesmo dizendo: eu creio em Deus? Para Tiago, uma fé que não age, uma fé que não se envolve, uma fé que não serve, no sentido de servir mesmo ao Senhor, para ele essa fé não tem muito valor. Querido, se levanta, saia da posição de inércia, olha para o alto, olha para Cristo, vá servir ao Senhor, volte à igreja,
Volte à comunhão dos santos. Volte a um pequeno grupo. Talvez você frequente um pequeno grupo. Volte a ele. Volte a honrar ao Senhor. Se levante em fé, em confiança. Pratique as obras da fé. Faça a obra de Deus. Porque a fé que Deus considera é aquela que avança. Sempre que Deus encontrou alguém preso dentro de uma caverna, dentro de uma tenda, Ele veio e desafiava a sair, a praticar a fé. Portanto, querido, ponha sua fé em movimento e você verá então que a sua fé vai transformar muitas coisas ao redor da tua vida. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Pai querido, ajuda-nos a compreender, Senhor, o princípio ou o mistério desta fé, que não é nenhum mistério, pois está na palavra de Deus. Pois os homens que creram em Ti foram homens de movimento. Não há um que realmente tenha crido em Ti que ficou travado, parado, numa posição, Senhor, defensiva, passiva ou apenas contemplativa, Senhor. Eram homens que Te contemplaram, é verdade, mas que foram homens de ação, que creram em Ti. Portanto, ó Deus, a fé deles operou de maneira extraordinária. Que assim seja conosco. Tira-nos de uma posição de inércia e possamos marchar, caminhar, ir avante pela fé, em nome de Cristo Jesus. Amém.